Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, Deus trouxe uma palavra hoje poderosa, uma mensagem de fé, de esperança, principalmente para você que tem passado por lutas. Muitas vezes você se sente confuso porque você não sabe o que fazer. São tantos problemas, tantas pendências, tantas dificuldades pelo caminho que você acha até mesmo que Deus não está ouvindo as suas orações. E eu quero te mostrar hoje que Deus está atento a cada pedido de socorro, a cada palavra que você diz para Ele. E até mesmo aquilo que você guarda no seu coração, Deus já sabe, Deus te conhece e Deus te ama. Amém? Por isso preste muita atenção nessa mensagem de hoje, porque ela vem do céu. Deus quer iluminar a sua caminhada e Ele sabe que se você tiver fé, coragem e obedecê-lo, tudo dará certo no final. Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai colocar esse plano em prática. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nossas vidas. Então, irmãos, essa obra começou, mas ela não vai parar. Você que está hoje desanimado, nós formaremos aqui uma grande corrente de fé e nós vamos interceder por você. Por isso não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu pedido de oração e principalmente escreva assim: Deus está agindo na minha vida. Quando você declara isso, você fortalece a sua fé, o seu coração se enche de ânimo e aí você começa a acreditar que realmente tem jeito para você. Existe um caminho, existe uma esperança à sua frente. Amém? Irmãos, eu tenho visto cada dia mais que pessoas têm se juntado a nós nessa corrente e muitos irmãos, não somente do Brasil, mas também da África, da América Latina, do Norte, da Europa e até da Ásia, têm acompanhado essas orações. Oh, meus amados, nós só vamos ter a dimensão dessa obra que Deus está fazendo lá na eternidade. Lá nós nos encontraremos, nós vamos fazer uma grande reunião lá, vai ser lindo, irmãos. Nós vamos adorar Jesus para sempre. Por isso eu peço, não deixe para depois, não deixe de entregar sua vida a Jesus, não perca a chance de salvação. A porta da graça está aberta, irmãos. Basta que a gente se arrependa dos nossos pecados, aceite Jesus como nosso Senhor e Salvador e a partir daí sigamos os seus passos. É por isso que sempre quando eu vou orar, eu trago uma palavra antes, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E não adianta apenas ouvirmos a palavra, devemos praticá-la, porque a fé sem obras é morta. É isso que diz a palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito, clique agora nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e se você deseja se tornar membro aqui do meu canal e abençoar instituições de caridades e receber também de brinde meus 2 livros digitais, é só você olhar aqui embaixo do vídeo, ó, tem um botão Seja Membro. Clica nele para você saber mais e eu vou ficar muito feliz de você ser o apoiador deste ministério. Tá ok? Irmãos, vamos começar então com esse momento de oração, de meditação na palavra. E eu quero ler com você uma passagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Diz assim: Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aleluia! Irmãos, essa parte do livro de 2 Crônicas conta a história do rei Josafá e do povo de Judá que estavam enfrentando sérios problemas porque a nação estava sendo ameaçada pelos reinos dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas. Até que certo dia, um mensageiro foi até o rei e avisou que um exército gigantesco estava marchando em sua direção. Tente imaginar isso, irmãos, você receber uma notícia de que você está sendo perseguido, está sendo cercado e você não sabe para onde correr, não há o que fazer. E foi exatamente assim que Josafá se sentiu. Ele ficou desesperado, com muito medo daquele ataque, porque os exércitos daqueles reinos eram muito mais fortes e numerosos que o dele. Então, ele buscou ao Senhor e ele fez uma oração que nós acabamos de ler nessa passagem. E ele disse: Deus, o Senhor não vai castigá-los? Nós não temos força para lutar contra esse exército imenso. Nós não sabemos o que fazer,
mas esperamos o socorro que vem de ti. Então o rei naquele momento chegou a 3 conclusões. Primeiro, ele chegou à conclusão que ele não tinha nenhum poder contra os inimigos. Por mais que ele tivesse muito armamento, tivesse um exército à sua disposição, não seria suficiente. Segundo, ele não sabia o que fazer, não tinha a mínima noção do que deveria fazer. E terceiro, ele precisava voltar toda a sua fé para Deus. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão exatamente nessa situação. Você sabe que não tem poder contra o inimigo que tem se levantado, você não sabe também o que fazer e você reconhece que precisa de Deus porque é só Ele para mudar a sua vida. Eu vejo aqui muitas pessoas com uma vida totalmente bagunçada, uma vida desorganizada, cheia de derrotas, cheia de problemas. Irmãos, eu não julgo vocês, sabe por quê? Eu já tive isso. Eu já vivi uma vida miserável, uma vida escrava do pecado, cheia de confusões na minha mente. Eu não sabia a razão da minha existência, eu tinha um vazio existencial muito grande. Irmãos, a minha vida era uma solidão, apesar de eu sempre sorrir, apesar de eu ter muitos amigos, todo mundo gostava de mim. Mas irmãos, eu não sabia a dimensão do vazio que estava na minha alma. E aí então, um dia fui convidado para ir numa vigília de oração. Eu me lembro como se fosse hoje, foi na última semana de janeiro de 2002. Foi há muito tempo atrás. E naquela vigília eu cheguei à conclusão de que só Jesus podia mudar a minha vida. Eu ouvi uma palavra muito forte, muito impactante. Ali Deus tocou no meu coração. E foi naquele momento que eu falei: Jesus, me socorre. Jesus, o barco está afundando. Me tira dessa situação. E então Jesus encontrou fé dentro de mim. E Ele me socorreu. E naquele momento Jesus entrou na minha vida. Eu clamei para que Ele se tornasse o meu Senhor e Salvador. E o Espírito Santo naquele momento encheu meu coração de paz. Veio uma paz assim que eu não sabia explicar de onde, mas era o próprio Deus colocando dentro de mim. Naquele momento, irmãos, eu comecei a adorar a Deus. Eu comecei a orar por mim, pela minha família, meus parentes. Me veio uma compaixão muito grande, uma graça que eu não conhecia. E eu me senti liberto completamente das minhas amarras, dos meus pecados. E a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquela vigília eu comecei a abraçar todo mundo e eu dizia: Deus falou comigo agora, Deus acabou de me visitar, eu senti a presença de Deus. Irmãos, foi um tempo maravilhoso, mas os dias se passaram e então o inimigo se levantou com todas as forças e eu não sabia mais o que fazer. Mas então eu clamava a Deus e Deus me dava livramentos. E é assim que vai acontecer com você. É de luta em luta, mas também de glória em glória. Em todas as coisas você será mais do que vencedor. Amém? A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu estou aqui hoje para profetizar. Deus vai te libertar, Ele vai te livrar de todas as aflições. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários: eu creio em milagres. Aleluia! E então, irmãos, voltando aqui à história do rei Josafá, ele e todo o povo estavam orando, clamando, jejuando. E foi então que Deus levantou um menino ali e esse moço começou a profetizar e entregou uma palavra profética para eles. Olha só o que Deus disse para o povo, está em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 15 ao 17. Preste muita atenção, a palavra diz assim, ó: Escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marche contra eles. Vocês os encontrarão vindo, porém não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo nem desanimem, pois o Senhor está com vocês. Amém? Olha que lindo, irmãos, como é bom a gente receber uma palavra no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta acusação, perseguição. E ali naquele momento Deus entregou uma palavra poderosa. Sabe o que Ele quis dizer? Que eles não deveriam pegar em armas. Deus lutaria por eles. E então
Josafá e o seu exército partiram e colocaram ministros de louvor na frente da batalha, de acordo com a instrução que Deus deu. E a Bíblia conta que enquanto eles cantavam e louvavam ao Senhor, os inimigos começaram a se confundir e eles começaram a lutar entre si e se destruíram. E para a honra e glória do Senhor, naquele dia houve um grande livramento. O povo não precisou guerrear, pois o Senhor lutou por eles. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu sinto no meu espírito. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões e estão morrendo de medo, porque não sabem como será daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai precisar lutar. Deus guerreará por você. Faça o que tem que ser feito. Não questione, não duvide. Deus te dará a vitória, tá bom? O Espírito Santo está falando contigo agora. Não desanime, não retroceda. Olha para frente, olha para Jesus e Ele vai te dar a vitória. Não tenha medo se tiver que romper com o relacionamento, se tiver que tomar uma decisão difícil, se tiver que renunciar a alguma coisa. Deus te dará em dobro lá na frente. Mas para isso, você tem que fazer o que é certo. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, respire fundo e Deus te honrará através da sua obediência. Aleluia! Então, irmãos, nós devemos entender que existe sim provações, o mal está aí em todo lugar, mas Deus é aquele que nos guia, que nos dá a vitória. E a Bíblia diz que o maligno não nos toca quando nós estamos com Jesus. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, como que eu posso ter uma atitude de fé? Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque você vai aprender 3 lições muito importantes com o rei Josafá, que vão te levar à vitória nessa batalha espiritual que você tem passado. Amém? A primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra o medo. Vença esse medo que hoje tem te perturbado. Assim como Josafá colocou sua fé em Deus, ele fez com que o medo desaparecesse. Por mais que ele estivesse ali desesperado, ele apresentou tudo em oração. Irmãos, muitos homens e mulheres da Bíblia morreram de medo em várias situações, mas o que fez a diferença foi a fé depositada no Senhor. Amém? Quantas pessoas, por causa do medo, deixam de fazer coisas, deixam de ir atrás dos seus sonhos, deixam de pregar o Evangelho, deixam de começar um projeto novo. E aí, irmãos, a vida delas fica travada. Por quê? Porque o medo é o maior causador de fracassos na vida das pessoas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quiser andar com o Senhor e viver tudo o que Ele tem para você, tem que haver fé no seu coração. Amém? E eu preciso te falar uma coisa. Existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que não têm sucesso. E a semelhança entre elas é que as duas têm medo. As duas passam por momentos de medo, de incerteza. Só que a diferença é que as pessoas de sucesso, elas não se paralisam por causa do medo. Elas tomam atitude, independente daquilo que elas estão sentindo. Elas vivem pela fé. E a outra pessoa que fracassa é aquela que se deixou dominar pelo medo e não buscou a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então não aceite se acovardar. Deus está te dando poder hoje. Amém? A segunda atitude que você tem que tomar é agir de acordo com a sua fé. Não adianta também você apenas acreditar. Você tem que dar um passo. Você tem que ter uma atitude de fé. Assim como o rei Josafá já sabia o que teria que fazer, mas agora ele pôs em prática. Ele reuniu os ministros de louvor e, por mais que parecia loucura, ele obedeceu. E qual foi o resultado? A vitória chegou na mão dele, na mão do seu povo. E então, irmãos, nós precisamos entender que Deus vai nos dar a vitória se nós tivermos uma fé ousada. Tente lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés estava diante do Mar Vermelho e aí aquele povo começou a se desesperar e começou a falar: Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? É para a gente morrer aqui? Mas naquele momento Deus falou com Moisés: por que o povo está clamando? Diga a eles que marchem. Irmãos, eu fico imaginando naquele momento Moisés estendendo o cajado e o povo começando a marchar. E foi então que o mar foi se abrindo gradativamente. A Bíblia não diz se o mar se abriu de uma vez por todas ou se ele foi abrindo aos poucos.
mas eu tenho a minha opinião. Eu acredito que o mar foi se abrindo à medida que o povo passava. Tudo porque Deus queria que aquele povo continuasse crendo, continuasse dependendo do Senhor. Amém? E em terceiro lugar, se você quer ter vitória na sua vida, louve a Deus no meio da dificuldade. Olha, Josafá colocou a fé dele em ação quando ele começou a louvar, mesmo diante dos seus inimigos. E nós sabemos que se uma nação quiser vencer uma guerra, ela precisa colocar os melhores soldados à frente de combate. Só que, irmãos, nessa passagem aqui nós percebemos que Josafá fez o contrário. Ele não mandou os melhores soldados à frente. Ele mandou os músicos para marcharem cantando, louvando ao Senhor. E sabe qual era a música que eles cantavam? Ela dizia assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você pode dizer isso aí na sua casa, no seu trabalho, nesse carro? Diga isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, irmãos, os céus se alegram quando os filhos de Deus louvam e adoram ao Senhor. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. Ele estava preso, acorrentado, tinha sido chicoteado. Ele e Silas estavam presos. E a Bíblia diz que à meia-noite, ou seja, na hora mais escura, eles começaram a louvar ao Senhor. Nós não sabemos o que eles estavam cantando, qual hino eles estavam entoando, ou se eles estavam simplesmente dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a verdade é que enquanto eles louvavam, os outros presos ouviam e de repente as cadeias se romperam. A cadeia se abriu e Deus deu grande livramento para eles. Oh, meus amados, eu creio que vocês não chegaram aqui por acaso. Deus tem algo especial. E agora nós vamos orar. E eu quero que você guarde no seu coração o que Deus disse para Josafá e o seu povo. E ele disse assim: não tenha medo nem fique desanimado por causa desse grande exército, pois a batalha não é sua, mas é minha. Amém? Aleluia. Olha, nós vamos orar, mas eu vou pedir para você, depois da oração, você vai clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo do vídeo, você vai selecionar o WhatsApp e aí eu creio, todas as pessoas que aparecerem ali, Deus vai direcionar você para mandar para pessoas específicas. São pessoas que Deus vai tocar no coração delas hoje e elas vão te agradecer, tá bom? O Espírito Santo está dando essa direção e eu creio que Ele vai te usar poderosamente hoje. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos. Esse é um momento tão importante. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida e principalmente pelas vitórias que o Senhor nos dá. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e são elas que se renovam a cada manhã. Por isso, meu Pai, nós tomamos posse do teu perdão, da tua graça, do teu amor. Oh, meu Deus, nos ajude a sermos sensíveis ao teu Espírito Santo e nos proteja de qualquer mal. Nos mantenha seguros na tua presença. Senhor, nós nos achegamos a ti hoje com o coração cheio de medo, de incerteza. Estamos passando por uma tempestade, Senhor. Sentimos que não temos forças para continuar. Por isso nós clamamos, ó Pai, segura na nossa mão. Nos ajude, ó Deus, superarmos essas dificuldades, Pai, físicas, emocionais, financeiras ou em qualquer outra área da vida, meu Pai. Nós temos olhado ao nosso redor, só enxergamos gigantes, obstáculos imensos que parecem intransponíveis. E assim como Josafá, meu Pai, muitas vezes nós sentimos que não temos poder contra os desafios da vida e não sabemos qual caminho seguir. Oh, meu Deus, nos ajude a lembrar que não podemos depositar nossa confiança em nós mesmos, na nossa sabedoria, no dinheiro. Nós muitas vezes, Pai, sentimos medo do futuro, medo do que pode acontecer, mas a nossa esperança está em Ti. Pai, nós voltamos o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós não aceitamos mais o medo. Nos ajude, meu Pai, a vencermos qualquer mal, qualquer coisa que hoje tem nos afligido, que tem tirado a nossa paz. Dá-nos uma fé sobrenatural, meu Pai, uma fé que enxerga além das circunstâncias, uma fé que não aceita a derrota, não aceita o fracasso. Senhor, nos enche de esperança hoje, meu Pai. E eu aproveito esse momento também para orar por essa pessoa
que tem sofrido tanto com essas dores de cabeça. São tantos problemas que a pessoa não consegue suportar e isso reflete no seu corpo. Ó Senhor, eu peço, estenda tuas mãos poderosas. Dá a essa pessoa, meu Pai, alívio para esta dor, a dor no corpo, a dor na mente. Senhor, meu Pai, quantos agora estão enfrentando tratamentos, medicamentos fortes, Pai, não conseguem dormir, não conseguem ter um dia de paz sequer. Mas eu te peço, Jesus, tira essa aflição, tira, Jesus, essa aflição agora, Pai, essa dor nas juntas, Pai, essas doenças que o médico diz que não tem como se curar. Jesus, Tu és o médico dos médicos, traga a paz, traga também, Senhor, a cura. Eu ministro cura, Senhor, cura completa em cada área do corpo, em cada célula desajustada, em cada problema de coluna, problema de cabeça, problema nas juntas, no corpo inteiro, Pai. Jesus, muda esse diagnóstico, Senhor, que essa pessoa possa voltar ao médico, que o Senhor faça reverter todo o avanço da doença, todo o câncer, tudo, Jesus, vai colocando na Tua mão de poder, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para enfrentar as batalhas. Ó, Senhor, eu oro também por este homem e esta mulher que tem enfrentado, Senhor, as tentações no relacionamento. Jovens solteiros estão enfrentando a luta da pornografia, da prostituição. Jesus, liberta essas pessoas do pecado. Liberta também, Senhor, este homem e esta mulher que estão casados, mas que têm pensamentos impuros, fica pensando em outras pessoas. Senhor Jesus, rompe todo o mal. Tira, Senhor, toda a tentação do inimigo. Não nos deixe cair na tentação, mas que a gente possa demonstrar o amor para aquela pessoa que decidiu se casar conosco. Senhor, cuida das famílias também. Pais que se levantam contra filhos, filhos contra pais. Tira, Senhor, toda divisão na nossa casa. Não aceitamos mais a mão do inimigo no nosso lar. E que o Senhor proteja, guarde a vida dos nossos filhos, meu Pai. Como é difícil esse mundo que nós estamos vivendo, mas eu creio que os anjos do Senhor estão sendo enviados agora em favor dos nossos familiares, nossos amigos. Pai, eu creio que o Senhor está nos livrando de todo o mal. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço, meu Pai. Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom?
Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar.
E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante.
Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando,
a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia.
E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.